Olá, seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. No vídeo de hoje trataremos do relatório do BDIF, mês de novembro. Vamos falar um pouco sobre o pós-emissão, né? Como é que está essa emissão aí, como é que foi a captação, se a emissão está valendo a pena para o cotista. Então, em linhas gerais, a gente vai passar aqui uma retrospectiva dos últimos meses, focando no relatório de novembro e nas mudanças, principalmente, quais foram as aquisições que o fundo está fazendo como parte dessa emissão, né? E depois eu preparei um material bem interessante para a gente avaliar aqui realmente a questão da rentabilidade do fundo. A gente vai ver várias tabelas resumo, vários aspectos aqui sobre essa rentabilidade associados também à emissão, beleza? Então, por final, para fechar o vídeo, a gente vai ver isso aqui. Vamos começar pelo geral, né? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um vídeo de estudos, né? A gente gosta de acompanhar aqui sempre os meses anteriores para ver a progressão do fundo, né? Então, o que a gente percebe de mudanças relevantes de outubro para novembro? Primeiro, o fundo está alocando cada vez mais, né? Então, desse 1 bilhão de patrimônio que ele tinha, parte dele estava em caixa, né? Boa parte dele proveniente da emissão, e ele já conseguiu alocar praticamente aqui 83%. Então, ele subiu de 64% para 83%. De 22 ativos, ele passou para 27 ativos, né? E ele consegue melhorar o carrego do portfólio, né? Uma taxa que era antes IPCA mais 6,75 está agora em 7,17. Esses são os fatos relevantes da primeira página do relatório, né? Basicamente é isso que eu falei, é o que está escrito aqui, ó. Eles estão investindo em ativos mais líquidos, melhorando o carrego do fundo. Ele fala aqui também sobre a curva de juro real, que basicamente fechou, né? Teve um fechamento e com isso tem uma ajuda, né, para os fundos relativo à marcação no mercado. A gente já viu isso nos demais fundos também. Vamos comparar aqui a questão do price by book, do desconto dele aqui, da liquidez, né, e alguns fatores também. Então, o preço dele na B3 caiu, né? Comparando outubro com novembro, o fundo ficou mais descontado ao final de novembro, ele estava negociando aí R$ 87,6. Patrimonial dele também subiu, né? De 88,6 para R$ 90. Ou seja, o fundo ficou numa relação mais favorável, negociando com um deságio, né? Basicamente de 2% de deságio, 2,7%. Anteriormente, no mês de outubro, ele estava com um ágio de quase 5%. Então ficou mais favorável para aquisição com deságio nesse mês de novembro, aqui no final de novembro. Bom, com relação à liquidez, não tem muito o que falar. A liquidez patrimonial do fundo aqui, a taxa de administração dele, 0,75. Esse fundo ele tem uma taxa de performance também, tá? Mas em termos de liquidez é um fundo bastante bom de negociação. Com relação à tabela de sensibilidade, a gente vem aqui a esse preço que ele está negociando, R$ 88, a gente encontra realmente esse IPCA mais 7,7 que o fundo nos mostrou aqui. Então, vamos dar uma olhada na carteira, quais foram as principais modificações? A gente tem aqui já de cara as debêntures que foram adquiridas, né? Então, o fundo nos passa aqui quais debêntures foram, quem investiu aqui. Aqui eu marquei na tabela para a gente ter uma visibilidade melhor. Eu acho que o ponto central aqui é a gente analisar principalmente, né, o spread da compra delas aqui, o spread atual também, relativo a essas debêntures compradas, e a gente compara, assim, com uma geral do portfólio do fundo, né? Como que estava esse spread antes, como é que ficou agora. Então perceba que a média de spread do portfólio do fundo, ela tem bastante debêntures aqui, ó, de 1,2, 1,7, 1,9, 2, 2,3. Então, assim, é um portfólio bastante conservador nesse aspecto aí, bastante high grade, né? Quando a gente analisa tanto o spread da compra quanto o marcado a mercado aqui. Quando a gente analisa as compras que foram feitas aqui, já vemos taxas melhores, né, spreads melhores. Por exemplo, esse primeiro aqui, a Alubar, um spread de 5,05, né, na compra. A saneamento que ele comprou, 3,3, a BRK Ambiental. Essa outra aqui de saneamento, a Egea, também um spread um pouquinho mais baixo, né? Mas quem está puxando a média para cima são essas compras da Alubar que ele fez, esse saneamento de 3,3, as Telecom no geral, né? Ele comprou duas Telecoms aqui também, puxando o spread para cima, com spread de 3,5 e 2,76, e mais uma energia da Comerc, né? A gente tem visto vários fundos comprando essa debênture e também com spread aí de 2,10. Bom, então feitas essas compras, né? Conseguiu melhorar o carrego do fundo, conseguiu alocar parte, né, desse caixa que ele tinha, e em questão setorial, como a gente viu, ele subiu em saneamento, subiu em telecom, basicamente, e energia também. Então, esses foram os três setores
que mais tiveram crescimentos aqui. Com relação ao resultado do fundo, uma geral bastante rápida aqui, o IMAB a gente viu que foi favorável, fechou em 2,6, o resultado do fundo também fechou 2,6. Aqui ele teve algumas contribuições positivas e negativas também, basicamente desempenho da carteira dele, né, ou seja, nos prêmios de crédito, né, teve alguns que abriram, teve outros que fecharam, na média acabou ficando no 0 a 0, o fundo empatou com o IMAB aqui praticamente. Então, é isso que a gente tem, em resumo, com relação à carteira. Agora, vamos ao ponto da rentabilidade, onde a gente vai gastar mais tempo aqui. Antes de entrar nos detalhes da emissão, eu vou passar a rentabilidade histórica do fundo para a gente dar uma conferida aqui, como é que está essa situação, né? Então, ponto de atenção, que nos chama atenção, eu marquei de amarelo aqui. Nos últimos 3 meses, agosto, setembro e outubro, todo mundo lembra muito bem, eu até coloquei o gráfico aqui para cima, né? Mas vamos relembrar, né? NTNB jogando contra, né? Ou seja, marcação a mercado jogando contra, o IMAB com números negativos, né? A gente sabe que com isso o fundo tem problemas, porque as debêntures são remarcadas e na marcação a mercado ele penaliza o fundo, né? E acontece que nesses 3 meses aí, o fundo agosto gerou muito pouco, setembro e outubro a geração foi negativa, né? E já nesse mês agora, como a gente viu, com o mercado favorecendo, a marcação a mercado favorecendo, ele fechou com 2,24 positivo, beleza? Isso foi o que o fundo gerou, né? Então a gente percebe fortemente aqui quais foram as alavancas, né? Os juros 7,1 em novembro, inflação 1,7. Então ele teve um impacto aqui de cupom de juros também relevante nesse mês de novembro, mas o maior de todos aqui foi ganho de capital, que fechou com 12, né? Veja que foi um ganho de capital, mas não foi um ganho de capital que ele veio de trade, né? O que está declarado nessa linha de capital, de ganho de capital aqui, basicamente é a remarcação, né? Então é a marcação a mercado que está entrando, não é nem a abertura de spread, né? Realmente é o IMAB, é a marcação a mercado que está entrando nessa conta ganho de capital, mas temos que relembrar que isso é um ganho de capital contábil, né, que ele só se materializa e se torna caixa se o fundo fizer, de fato, por exemplo, uma venda com ágio, né, enfim, se ele fizer uma compressão de spread, ou seja, se ele fizer gestão ativa para tornar isso caixa, né, fora disso, ele se torna apenas um efeito contábil. Mas, bom, dito tudo isso, né, a gente vê aqui o gráfico em percentual, né, ganho de juros 0,6, ganho de inflação 0,2, ganho de capital 1,2, mais relativo a esse item que a gente acabou de falar. Tem mais itens aqui. Disso tudo, ele perfaz um resultado aí de 2,6%, né, empatando com o IMAB e gerando esse 2,24 de caixa. Mas, todavia, entretanto, se a gente somar esse resultado caixa, resultado cota, desde dezembro do ano passado até o presente momento aqui, né, esses 11 meses de resultado, qual valor a gente chegaria de geração? Então, eu fiz essa conta aqui para cima, tá? Já vou mostrar para vocês. Antes disso, gostaria de salientar que realmente o fundo vem entregando muito bem acima, inclusive do IMAB mais 2, que é um indicador bastante complexo para você bater, né? Já é difícil bater o IMAB, né? Quem diria bater o IMAB mais 2. Então, o fundo vem batendo, né, tanto na cota patrimonial e mercado, IMAB mais 2. Basta vermos se realmente isso é sustentável a longo prazo ou se o fundo realmente fez um sprint aí para dar uma correria para conseguir capitalizar um pouco e emitir. É isso que a gente vai ver. Então, voltando no raciocínio anterior, vamos somar tudo isso aqui para ver o resultado que ele gerou nesse período aqui e vamos comparar como é que foi em relação à distribuição. Então, eu fiz essa conta aqui focando nesse período aqui, basicamente o período lá de dezembro 22 até o período de novembro 23 agora. Se a gente faz essa soma, chegamos à conclusão que o fundo gerou R$ 11,8 nesse período, mas quando a gente soma as barrinhas azuis aqui, a gente vai ver que o fundo pagou 13,7, ou seja, pagou R$ 1,9 acima do que gerou, né? Logicamente, esses fundos são um resultado competência, é uma tratativa totalmente diferente, né? Mas a gente deve verificar sempre se o VP está caindo em relação a essa data base, dezembro do ano passado até agora. Se o VP caiu, isso significa que o fundo realmente queimou uma parte do patrimonial dele, né? Essa é a interpretação que a gente faz, inclusive, quando a gente passa o ranking dos FIIs, né? É um dos fatores. Comparar o VP atual com o VP em um determinado momento do tempo, no ano anterior, por exemplo, para ver se o VP está numa consistente redução, né? Então, para a gente confirmar se realmente houve se o fundo acabou queimando um recurso adicional, ao que nos parece, né? Porque a gente percebe claramente, como eu mostrei para vocês, que nesses 3 meses, principalmente mais recentes,
agosto, setembro e outubro, onde o fundo não gerou ou teve uma geração muito baixa, né, muito baixa ou negativa, o fundo seguiu entregando aqui, ó, 1,25, 1,35, 1,35. Por quê? Está associado à emissão, né? Então o fundo gostou de fazer um chamariz aqui para a emissão que estava em processo, né, nesse período aqui. Então, com altas entregas, ele consegue basicamente, com o dividendo alto, capitalizar mais cotistas, né? Isso é o que foi feito basicamente pelo que a gente percebe aqui no requisito emissão, tá? Então, mas isso é sustentável ou não é? Então, vamos ver se isso se confirma, né? Quando a gente vem aqui nas tabelas base da CVM, a gente compara a cota patrimonial no ano passado, dezembro, essa data aqui que a gente comparou, com o presente momento, né, no dia 1º de dezembro desse ano, a gente percebe realmente um decaimento aí, basicamente, de R$ 1,5, né, no VP do fundo. E a gente tinha visto um decaimento aqui de 1,9, né, nas entregas, essa matemática que a gente fez aqui. Então, de fato, o fundo entregou parte do VP, né, para justamente angariar fundos para aumentar a captação dessa emissão aí. Mas a grande pergunta é, e isso fez realmente uma diferença grande, por exemplo, a emissão, esse fator aqui, tanto a entrega acima do VP, quanto a parte da emissão, que a gente vai falar agora, isso impactou negativamente o cotista? Bom, vamos repassar aqui para a gente chegar a essa conclusão no final juntos, né? Então, a terceira emissão, como a gente falou aqui, ela começou lá na data de 21/9, foi feito o anúncio por esse valor de R$ 91,27. Então, esse é o valor que a gente tem que comparar com o valor do patrimonial, né? Sem contar a taxa, né? Então, porque a taxa, a gente vai ver que o somatório total, esse 94, a gente compara com o valor no secundário, e esse valor puro aqui, 91,27, a gente compara com o patrimonial. Quando a gente vem fazer esse comparativo, no momento do anúncio, dia 21/9, está aqui o valor. Então, o valor no dia 21/9 estava 91,34, né? Quer dizer, estava bem alinhado realmente com o valor patrimonial, esse valor ao que foi feita o anúncio da terceira emissão, né? O que acontece? Que no pós-anúncio, a gente percebeu, basicamente, que o fundo estava negociando com o ágio, né, durante o anúncio. No pós-anúncio da emissão, né, a cota a secundário começa a cair. E com isso, né, a emissão não se torna tão atrativa quanto estava antes. Então, o fundo, no dia 4/10, ele divulga uma alteração, né? Isso pelo regulamento, o fundo pode fazer isso, ele pode alterar o valor no meio da emissão, desde que avise todos os cotistas, né? Então, ele altera o valor desse 91,27 para 88,46, 88,5. Ele faz essa alteração no dia 4/10, né? Eu entendo que essa alteração com desconto justamente foi para favorecer a captação no meio do caminho, tendo em vista que a cota a mercado já estava caindo, estava se tornando desfavorável comprar na emissão. Então, quando o fundo fez isso, né, vale a pena a gente verificar se ele fez isso no momento que ele penalizou e isso se tornou abaixo do patrimonial também. Então, a gente vem para a tabela aqui no dia 4 do 12, basicamente, um dia antes do dia 4, que foi o valor que ele coletou para fazer essa modificação, estava em 89,8. Então, quando a gente compara com esse 88,4 aqui, a gente percebe de fato que, né, estava abaixo do valor patrimonial na presente data, né? Mas eu acho que o ponto mais central para a gente perceber se isso de fato afetou ao cotista em si é a gente fazer esse comparativo aqui no momento da integralização das cotas, né? Porque no fringir dos ovos, o que que acontece, pessoal? Essas cotas aqui, a emissão acabou no dia 23, então a gente viu, por exemplo, o fundo fazendo essa alteração, começou com 91,27, alterou para 88,5 nesse dia 4 aqui, sendo que o VP estava em 89,8, tá? Vamos seguir o raciocínio aqui. E a emissão seguiu até a data da integralização, que foi no dia 23/10, eu coloquei as setinhas aqui. O que aconteceu nesse decorrer do caminho? Marcação a mercado jogando contra, basicamente. Então a gente vê a patrimonial do fundo, o VP do fundo caindo naturalmente aqui. Aqui não tem efeito de emissão nem nada. Mas a moral da história é que a cota do fundo patrimonial estava em 88,7 quando entraram essas cotas, essas 397 milhões de cotas, de novas cotas, 6 mil cotistas aqui, né, onde teve esse salto de aumento no patrimônio do fundo. Esse 88,5 de cotas novas que entrou, ele se diluiu com 88,7, né? Então, que estava o VP do fundo na presente data. Então, conclusão que para o cotista, realmente, esse não teve grande impacto em relação à diluição, tá? Não houve uma perda de valor
pelo VP estar muito próximo na presente data. Então, a conclusão do vídeo é essa aí. Grande abraço a todos e até o